Olá, boa tarde para vocês. Crianças, hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de ciências. Só que hoje nós vamos falar sobre a importância dos solos. A gente já falou dos tipos deles, né? E agora a gente vai falar a importância dele. Para quem? Para os seres vivos. Quem são os seres vivos? Somos nós, somos as plantas, os animais, então todos aqueles que têm vida, né? Então, as plantas, nós seres humanos e animais aí, mais algumas coisas, né? Tem bactérias, tem fungos, que todos são seres vivos que dependem dele também, que usam ele. Então, vamos lá. Na página 29 é onde nós vamos começar hoje e nós vamos seguir até a página 33. A página 33 é a atividade, tá? Da 29 até a 32 nós vamos ler agora juntos. E após essa leitura juntos aqui, conversando, interpretando, vocês vão fazer mais 2 leituras desse texto para poder resolver a atividade. Vamos lá. Aqui nessa página 29, a tia vai começar fazendo a leitura e aí a gente vai pausando e explicando. Nos solos dos diferentes ambientes da Terra, podemos encontrar muitos seres vivos, como plantas, animais, fungos e bactérias. Esses seres têm uma estreita ligação com o solo, utilizando como fonte de nutrientes e abrigo. Então ele fala aqui que o solo, né, que é hoje o nosso tema, o solo, ele é importante, ele serve de abrigo para fungos, para bactérias, né, para animais, para plantas. Então vamos lá para saber um pouquinho por que ele serve de abrigo. Porque, gente, muitos fungos, alguns animaizinhos, eles precisam do solo para moradia, para uso como nutriente para ele. Muitas vezes ele usa isso para sua alimentação, né? Então são infinitas as utilizações e os modos de utilizar o solo. Temos uma imagem que observem no nosso livro, né? Aqui ele vai mostrar para você um pouquinho sobre essa cadeia aí de uso do solo. Os fungos, olha em que parte do solo que ele está, os fungos decompositor. Decompositor é decomposição de... Lembra de restinho de alimentos que ficam no solo, que põe lá? Então, olha, ele está se decompondo. Então, fungos decompositores, larvas de besouro. Larva de besouro está usando o solo para moradia, né? Para ele se desenvolver ali. Minhoca. Minhoca é o habitat dela, ela mora ali, ela usa o solo. Formigas. Formigas usam lá o interno do solo para ir fazendo as suas casinhas, né? Bactérias, diversos tipos de bactérias. Tatuzinho, olha, tem o tatuzinho bola, né? Outros tatuzinhos aí. Outros tipos de tatu que também utilizam o solo para moradia, para alimento. O caracol, orelha de pau, olha, isso aqui a gente pode observar em alguns troncos, né, em algumas madeiras que estão ali em decomposição ou não também. Ele parece uma partezinha tipo de cogumelo, tá? Chamado orelha de pau. Se vocês tiverem curiosidade, dá mais uma pesquisadinha aí na internet que vocês vão ver a figura real dela, a orelha de pau. Lesma. Então aqui a gente está vendo uma imagem de alguns serizinhos que habitam e que necessitam aí do solo. Continuando no segundo parágrafo. Ao mesmo tempo que habitam o solo, os seres vivos contribuem para a formação dele, pois atuam misturando a matéria orgânica, que são restos de animais e de plantas em decomposição, com os componentes minerais, que são partículas provenientes do desgaste das rochas. As minhocas, por exemplo, cavam túneis para se alimentar de matéria orgânica, deixando passagem para o ar e para a água. Os vegetais proporcionam maior resistência ao solo por meio de suas raízes e fornecem matéria orgânica por meio da queda de suas folhas. Então ele vem falando aqui mais algumas coisas que contribuem aí para o solo ficar rico, né, para enriquecer o solo.
Ou seja, ali ele fala das matérias orgânicas, são restos de animais, restos de plantas, as folhas que caem, os galhos. Se ele fica ali, ele for decompor naturalmente no solo, ele vai ser algo que vai servir para benefício do solo, porque depois que ele decompor ali, ele vai enriquecer esse solo. Diferente se for uma queimada, né? Aí uma queimada não. Então, a folhinha que caiu, o galho que caiu, o resto de alimento dos animais que morreu, alguma coisinha que ficou ali no solo, com o passar do tempo, ele vai decompondo e vai se tornando nutriente para a terra. E aqui é onde ele fala também de componentes minerais, são partículas, olha como que ele lembra aí das rochas, desgaste natural da rocha, né? Então, o desgaste natural aí de chuva, de vento, né? Que teve da rocha, também vai servir para compor esse solo. Assim, a fertilidade de um solo é produto de uma integração em que cada componente recebe e desenvolve ao outro suas riquezas. Também falou da minhoca. Olha, a minhoca é um animal, né, um serzinho, né, animal, que ele serve para nutrir a terra, ele vive da terra. Ele falou aí que ela cavuca um túnel e esse túnel ela deixa ainda um espaço para passagem do ar, né, e passagem da água. A minhoca ela é muito utilizada para enriquecer o solo, tá? Ela consome ali o solo e ela elimina de uma forma que o solo elimina de forma rica, né, com mais nutrientes. Então ela é muito utilizada na agricultura para enriquecer aí o nosso solo. É um animalzinho do bem, tá? Tem gente que tem um pouquinho de nojo aí da minhoca, mas não, ela é um animalzinho do bem. Uso dos solos. Ao longo de sua história, o ser humano sempre manteve uma relação estreita com os solos, usando-os para cultivar alimentos, criar animais e construir suas moradias. Nós, seres humanos, nós temos uma boa relação com o solo? Nós precisamos dele? Então, se nós temos uma boa relação com ele, é na questão de cuidar do solo. Para a gente ter uma boa plantação, um bom cultivo, eu preciso ter uma boa ligação com o solo, eu preciso cuidar dele, me preocupar com ele. Para mim construir a minha moradia, eu preciso ter um cuidado ali com o solo, né? Quando antes de construir uma casa, eles vão ali, bate bem o solo para que futuramente a construção dessa casa não venha a rachar, a trincar, né? Ou de repente a cair essa construção. Então eu tenho que ter esse manejo, esse cuidado com o solo. E os animais, né? A criação, por exemplo, aí de gados, né? Ela depende, muitas dos animaizinhos depende das criações dele do solo. Por quê? O solo ele precisa estar bom, precisa ser de excelente e precisa estar ali crescendo plantas frutíferas, né? O capim, então o que seja necessário para a alimentação dos animais. Os animais não dependem apenas de ração, eles não consomem só a ração que a gente produz. Até a ração, para ela ser feita, ela depende de um solo bom. Por quê? A composição das coisas de uma ração de animais vem também de coisas que são plantadas. Então, olha, a gente sempre tem que ter essa noção de cuidado com o solo. Com o passar do tempo, a tia já está na página 30, tá? Com o passar do tempo, os seres humanos foram aperfeiçoando as técnicas de uso do solo, o que possibilitou a produção de alimentos em larga escala e permitiu a construção e expansão das cidades. Então aqui ele vem falar sobre as técnicas, que a gente já tem falado muito sobre isso, técnica de como você ter um solo melhor para poder plantar, né? Para ele ter uma boa plantação. Lembra lá que a gente falava de irrigar, de drenar o solo, que eles faziam uma plantação de um determinado tipo de produto e aí depois eles intercalam com outro produto, né? Para poder descansar o solo, para ele não ter um desgaste demais. Tipo, plantou lá milho, na próxima plantação vai vir soja,
na próxima plantação retorna no milho, depois na plantação de arroz, porque cada um desses tipos de produto, cada um desses vegetais, ele vai puxar mais um determinado tipo de nutriente do solo. Aí o outro alimento, o outro vegetal que ele vai produzir, que ele vai plantar na próxima etapa, consome mais outro nutriente, aí repõe os nutrientes anteriores que foi mais consumido, tipo pelo milho. Então é a forma de cuidar também do solo para que ele esteja sempre fértil ou que ele descanse o necessário para vir uma próxima etapa. Degradação dos solos é outro subtítulo nosso. Apesar da extrema importância do solo para os seres humanos e para o desenvolvimento da vida, seu uso de forma inadequada tem ocasionado o desgaste e destruição desse recurso. O que ele vem falar agora aqui pra gente? Pela imagem a gente já até observa. É uma imagem aqui com troncos queimados, bem escura, né? Então ali houve um desmatamento. Esse desmatamento é bom? É ruim? Né? O que a gente tem aí como experiência sobre destruição, sobre queimada? Não são coisas boas, né? Então são inadequadas. As queimadas são utilizadas por muitos agricultores para eliminar a vegetação de uma determinada área. Contudo, elas causam um empobrecimento do solo, pois o empobrecimento do solo, pois queimam os nutrientes e matam os micro-organismos que mantêm o solo fértil. Então, uma queimada, ele está destacando aqui para a gente que ele vai queimar todos os nutrientes que estão naquela terra, né? E ainda matam os micro-organismos que mantêm o solo fértil. O corte de plantas, conhecido como desmatamento, e feito com a intenção de utilizar o solo para a agricultura e para a pecuária, também prejudica o solo. Então aqui ele destacou para a gente primeiro sobre a queimada, né? Que a queimada, ela vai queimar ali os nutrientes, aquelas sobras de vegetais que iriam nutrir a terra. E fala também desse desmatamento de corte das árvores, né? Que geralmente é feita aí para usar o solo para agricultura e para pecuária, mas que também essa forma de corte prejudica o solo, que é um desmatamento. Página 31. Tanto as queimadas quanto o desmatamento destroem a vegetação. Vocês concordam com isso? Concordam? Eu concordo que tanto o desmatamento como a queimada, ela prejudica o solo, a qual funciona como uma proteção do solo. Então, ele fala aqui que assim a gente vai acabar com a proteção do solo, com o desmatamento e com a queimada. Existe outra forma também. O solo, quando perde a sua cobertura, torna-se sujeito à ação do vento e da chuva, que podem atingi-lo com muita intensidade e arrastá-lo de um local para o outro. Esse processo é conhecido como erosão. Então, ou seja, se eu queimei, se eu desmatei, né? Se eu arranquei as árvores ali daquele lugar, com as chuvas fortes, né? Ou até só porque eu tenho cortado todas aquelas árvores, eu posso estar provocando um deslocamento do solo de um lugar para o outro. Isso se chama erosão. Vocês lembram aí, principalmente em épocas de muita chuva, que a gente vê nos jornais falando que houve um desmoronamento de terra, né? Então a terra, ela perdeu ali aquela sua resistência natural dela, porque as árvores, as raízes das árvores, elas ajudam com que aquele solo fique ali intacto, né? E tendo destruição, ele vai perdendo a sua força e isso acontece, esse deslocamento de terra. Na página 31, ele inclusive mostra pra gente uma imagem
vegetação aí bem protegida. Aqui ele tá bem protegido, tá com as árvores, tá ok. Depois, olha, vieram a queimada, retirou esse pedaço aqui de árvore. E aí, tirou as árvores, cortou desse lado, queimou ali. Depois veio uma chuva muito forte. A terra aqui não tinha mais essa proteção inicial. Tirou a proteção dela. O que aconteceu? Desmoronou essa parte de terra. Então, aqui pode acabar prejudicando, inclusive, um acidente. Vamos lá, continuando no segundo parágrafo da página 31, bem aqui. Muitas cidades brasileiras sofrem com desmoronamento e deslizamentos das terras, resultantes da erosão que é causada pela ocupação desordenada do solo, principalmente dos morros e das encostas. Outro problema que afeta os solos das cidades é o lixo. Muita atenção, o lixo. Ele prejudica se for jogado de forma inadequada na nossa natureza? Prejudica. Quando ele é depositado de maneira inadequada, o lixo contamina o solo com substâncias poluentes que podem ser levadas pela água das chuvas para as águas subterrâneas, contaminando-as. O lixo, ele também vai decompor. Se eu jogo ele na natureza, ele vai decompor, e aí, a substância que ele libera nessa decomposição dela pode ser muito prejudicial, né? Pode prejudicar os animais, pode prejudicar a natureza e pode prejudicar a mim mesmo. Por quê? Eu dependo de recursos naturais para mim sobreviver. Um deles principal aí é a água. Se contamina a água e eu for consumir daquela água que está contaminada, eu vou passar mal, né? Então a consciência da gente é sobre como eliminar o nosso lixo de forma adequada. Página 32. Os aterros sanitários são os locais adequados para destinar o lixo gerado pelas cidades. Nesses locais, o solo é coberto por mantas protetoras que impedem que as substâncias poluentes provenientes do lixo se infiltrem no solo. Então, olha, na página 32 nós temos duas imagens. Uma de um lixo de forma totalmente, inadequada, um lixão aberto. Aqui ele está mostrando como é feito adequadamente um aterro sanitário. A manta, eles colocam a manta para depois vir o lixo ser depositado ali, aí coberto com terra, tudo da forma correta, tem a forma correta de ser feita. Então, aqui um aterro sanitário é a forma correta de eliminação de lixo. Mas hoje em dia a gente fala muito sobre uma questão de reciclagem, né? Vamos tratar sobre esse tema daqui a pouquinho. Cuidados com os solos. Outro subtítulo nosso. O solo é um recurso indispensável para a vida na Terra. Afinal, ele possibilita o crescimento das plantas, o desenvolvimento dos seres humanos e de outros animais. Portanto, sua conservação é muito importante para a manutenção da vida no planeta. Qual planeta que nós moramos? Isso aí, planeta Terra. Então é muito importante que a gente tenha um cuidado, com o nosso planeta, e esse cuidar do nosso lixo, cuidar do solo, é cuidar do nosso planeta, cuidar da nossa casa, da nossa moradia. Observe a seguir algumas atitudes que contribuem para a conservação desse recurso. Ele vai trazer aqui para a gente 3 quadradinhos. No roxinho primeiro, ele traz um desenho, uma imagem, uma foto de uma floresta. Conservar as florestas é uma medida importante para manter a saúde dos solos, pois as raízes das plantas evitam a erosão e as folhas, ao caírem, desenvolvem muitos nutrientes no solo.
caixinha aí, numa foto de uma caixinha com várias sobras de nutrientes aí dentro, sobras de alimentos, de pedacinhos de planta. Vamos lá. Podemos transformar os restos de alimentos em adubo, auxiliando na recomposição de nutrientes do solo e contribuindo para um solo livre de poluentes. Então ele fala aqui que é o ideal a gente também ter essa noção de consciência de aquela sobra de alimento que a gente não vai consumir, sobrou aí. O ideal é que a gente faça um reservatório, né, para poder colocar essas sobras de alimentos e gerar um adubo, tá? Eu não faço por enquanto, mas eu pretendo começar e quero conhecer um pouquinho mais sobre esse processo. Se alguém aí faz, se alguém tem a vovó, mamãe, alguém que faz esse processo de reaproveitamento desses alimentos dessa forma para contribuir com o solo, tira foto, conta pra gente, tá? Terceiro, o verdinho aqui, ele traz uma caixinha aí com o símbolo da reciclagem, né? E traz bastante produtos, embalagens de produtos aqui recicláveis. Também é importante reduzir o consumo de produtos com embalagens e separá-las para reciclagem, contribuindo para a diminuição do lixo dos aterros sanitários. Então, nesse terceiro quadradinho, ele fala pra gente sobre como reciclar. Reciclar vidro, reciclar plástico, reciclar papelão, né? Hoje eu estou criando um costume na minha residência, né? Eu descobri um grupo de mulheres que elas são recicladoras. Eu vi uma publicação delas no Facebook, que esse momento da pandemia elas não estavam podendo ir muito a lugares coletar. Então, elas fizeram um post pedindo para quem pudesse contribuir com a reciclagem, reciclando as coisas da sua casa, né? Guardar ali a embalagem de leite, embalagem de plástico, de tudo quanto é coisa, mas bem cuidadinha, organizadinha, poderia estar levando para elas. Elas possuem um ponto de coleta que fica no Shopping Popular de Cuiabá. Então hoje eu faço isso, eu reciclo na minha casa, junto ali em torno de 1 ou 2 semanas de material. Quando eu tô com uma quantidade boa, tudo bem organizadinho, bem limpinho, limpo a caixinha. Terminou de usar a caixa de leite ali, eu passo uma aguinha, enxugo ele, tiro o excesso do leite, deixo ela secar e guardo. E aí, junto esse material e levo lá para elas. Assim eu estou diminuindo o lixo da minha residência, um lixo que de repente ia para o aterro sanitário, ia demorar anos e anos e anos para se decompor, e lá eu ajudo elas também, que é a forma que elas encontraram de manter a família delas. É um trabalho digno que elas acabam mantendo a família. Depois, se alguém tiver interesse de saber sobre esse grupo, dá um oi para a tia que eu mando um contato ou eu mando a marcação lá do Facebook, que é onde eu vi sobre elas, tá bom? Agora, na página 33, para fechar com chave de ouro, apenas exercício, tá bom? Um grande beijo, faça com carinho, releia mais 2 vezes o texto e bom trabalho a todos.